Queridos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Tira a jaqueta, põe jaqueta. Né? Eu não sabia, meu amor, que você tinha descido lá. Desculpa. Amém? Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler só 2 versículos, mas eu vou pedir para os irmãos permanecer com esse texto aberto para nós pensarmos nele essa manhã. A partir do verso 4, nós vamos ler o verso 4 e depois nós vamos ler o verso 9. Que diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Agora o verso de número 9. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Amém, irmãos? Amém. Estava olhando para o texto do capítulo 3, do Evangelho de João, a conversa entre Jesus e Nicodemos, e pensando, né, irmãos, sobre essa fala de Jesus acerca do novo nascimento, ou do nascer de novo, né? Eu acho interessante, irmãos, porque o Nicodemos, ele tem uma pergunta que, quando você lê o texto, a gente que conhece, comenta ali, a gente de vez em quando dá aquela área e fala assim, pergunta boba do Nicodemos, né? Nicodemos não sabe o que está perguntando. Mas na verdade, irmãos, se eu perguntar aqui para os irmãos agora, e eu não vou fazer isso porque eu sou educado, eu não quero expor ninguém, se eu perguntar agora e falar assim, irmãos, me explique o novo nascimento. Talvez um ou outro consiga lá responder. Eu gostaria que todos pudessem responder com muita facilidade. Como que acontece? Porque esse processo, irmãos, o processo de nascer de novo, para mim, na minha cabeça, algumas pessoas têm tratado ele muito mais como uma questão, e eu já disse isso aqui, uma questão filosófica, ou uma tentativa de Jesus de explicar o que ele está fazendo, do que de fato um real fato, um fato verdadeiro. E aí nós vamos entrar no texto, porque no capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Nicodemos, ele é um mestre da lei, ele é um mestre da sinagoga. E ele vai até Jesus à noite. E ele tem um discurso para Jesus. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, nós bem sabemos que o Senhor é um homem enviado por Deus para nos ensinar. E a prova disso são os sinais que se praticam através da sua pessoa. Então, irmãos, preste atenção, a gente precisa entender isso, para a gente entender o que Jesus está fazendo. Porque Nicodemos, ele não é um leigo. Nicodemos não é um homem que não entende, que não compreende, que não conhece as Escrituras. Ele é um homem que entende as Escrituras. E ele não só entende, como ele é responsável, ele é um mestre naquilo que faz. E aí, ele chega ali e fala isso para Jesus. Fala, Jesus, eu sei, nós sabemos que o Senhor é enviado de Deus para nos ensinar. Então perceba que o Nicodemos, ele está trabalhando no contexto que ele conhece, que é o contexto do ensino, da exposição, da explicação. E ele está falando que ele crê no que Jesus está falando, ele está dando veracidade no ensino de Jesus por causa do sinal. Ou seja, olha, o que o Senhor fala é verdade, e o que prova que é verdade o que o Senhor fala são os sinais que acompanham o Senhor. Nós vemos Paulo dizendo que os gregos, eles procuram conhecimento. E os judeus querem sinais, mas nós pregamos Jesus crucificado, que é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus. Mas os judeus procuram sinais, eles querem ver sinais. Quando Jesus começa a repreendê-los acerca do comer do pão, porque eles procuram eles por causa do pão, da comida que perece, eles dizem assim, Jesus, dá-nos um sinal para que então a gente creia.
Então eles estão muito apegados aos sinais, aquilo que é visível, visual, aquilo que se identifica pelos olhos. E aí, ele fala para Jesus, Jesus, eu creio no que o Senhor fala, pelos sinais que o Senhor opera. Então é evidente que o Senhor, de fato, é um mestre. E a palavra dele é rabi. Ele é um rabi. É um mestre. Já é um homem que explica a lei. É um homem que aplica a lei. E, na verdade, irmãos, o Nicodemos, ele está introduzindo um assunto que Jesus já antecipa. Jesus chega para ele e fala assim, Nicodemos, eu quero falar uma coisa para você. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque, irmãos, essa era a maior questão, era o reino de Deus. Quando o reino de Deus viria? Quando o reino de Deus se manifestaria? Quando Deus desceria na terra, enviando seu ungido, para então estabelecer o reino de Deus na terra a partir de Israel. Quando é que eu vou ver o reino de Deus? Como e quando eu vou entrar no reino dos céus? Essa é a pergunta do jovem, que chega para Jesus e pergunta, Senhor Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É a grande pergunta. O Nicodemos tem algumas perguntas agora. Se o Nicodemos, a princípio, começa com afirmações, depois da fala de uma frase, de uma sentença de Jesus, começam-se as perguntas. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu já falei isso aqui outras vezes. A caminhada cristã, ela traz consigo muitos pontos de interrogação. Por um único motivo, irmãos. Que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Nós, às vezes, não compreendemos os planos e os caminhos de Deus. Então a gente começa a fazer um monte de ponto de interrogação. Por que eu? Por que não agora? E o Nicodemos começou a entrar nessa situação. Calma aí, Jesus, eu estou entendendo. E agora, irmãos, não acho que o Nicodemos está sendo inocente demais aqui quando ele fala isso. Como pode um homem já velho nascer de novo? Por acaso, voltará ao ventre da mãe? Entende, irmãos? Ele não está de fato acreditando que vai ter um processo de voltar para dentro da barriga. Não é isso. Ele é um mestre da lei, irmãos. E era comum que dentro dos ensinos usasse figuras de linguagem. Então Nicodemos não está acreditando no literal. O que ele não está entendendo é o processo. Como que isso vai acontecer? Como que isso se dá? Porque agora eu só vou ter que me explicar melhor esse negócio. Como que pode? Como que esse processo vai ser? Aí Jesus então vai explicar, mas não vai ficar muito claro também para ele. Ele falou assim, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, perceba que primeiro ele falou ver o reino de Deus, agora ele falou entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, deixa eu olhar o relógio, senão eu não vou conseguir terminar. Eu vou passar bem rápido nisso, porque eu preciso entrar na segunda parte, que para mim é onde eu quero trabalhar. Quando Jesus diz assim, aquele que não nascer da água, a água ela pode ter duas simbologias aqui, irmãos. Primeiro, água com palavra. A Bíblia, muitas vezes a simbologia da água está relacionada à palavra. Salmo 1. Ele fala que aquele que medita na lei do dia e de noite, ele é semelhante a alguém plantado junto ao ribeiro de águas. Ou seja, alguém que está exposto continuamente, constantemente, com uma rotina de ler as Escrituras, de olhar as Escrituras e de pensar as Escrituras, é semelhante a uma árvore que sempre está exposta à água, ou seja, ela sempre está nutrida. Então, a água, muitas vezes é simbolizada como palavra. Mas também, Jesus está dentro de um contexto que ele se apresenta, que é o batismo de João. E o batismo do João é na água. É por imersão. Que dá sinais de arrependimento. De desejo de nova vida.
Então, aqui, tanto pode se trabalhar a ideia de, Jesus está falando, olha, Nicodemos, para nascer de novo, você precisa nascer pela palavra e pelo Espírito. Ou ele está dizendo, você tem que nascer pelo processo do arrependimento. O que é conversão, irmãos? Conversão é a soma de duas coisas: arrependimento e fé. Conversão é a soma de arrependimento e fé. É conversão. Falando, se você desejar a nova vida, se quiser, se você se converter, ou seja, arrependimento mais fé, então você pode entrar no processo de novo nascimento. Ele vai dizer isso. Agora ele vai dizer o seguinte, que aí, essa é a tônica. Todo aquele que é nascido da carne é carne, e todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, aqui é fator simples. Tem muito o que pensar aqui nesse versículo. Jesus está dizendo o seguinte, o homem, a raça humana, reproduz raça humana. O homem gera homem. O homem não gera macaco. Embora digam que o contrário seja verdadeiro. Mas esse assunto é outros 500. O homem gera homem. A raça humana gera raça humana. E aí Jesus está dizendo o seguinte, o nascimento que eu estou falando para você, e é por isso que a gente usa esse termo novo nascimento, porque nós nascemos carne, irmãos. Então Jesus propõe um novo nascimento. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, para nós pensarmos aqui, irmãos, quando a gente fala de nascimento, aí está falando de começo, correto? Amém? Início, trajetória. Quando eu falo de nascimento, eu também estou falando de características. Características. Alguns animais na natureza, irmãos, quando eles nascem, eles já nascem com um certo nível de independência. Então, por exemplo, algumas manadas, principalmente aquelas que vivem mais em regiões mais isoladas, tal, com perigo de muito predador, tem animal que nasce, quadrúpede, né, bezerros, alguns animais, ele já tem que nascer e começar a andar. E se ele não começar a andar, o bando deixa ele para trás e ele morre. Ele já tem que nascer correndo, já tem que... É como se ele saísse e falasse, começa a andar que você já está em perigo. Nós não, irmãos. Você pegar uma criança, acabou de nascer, colocar ela no canto, você nunca mais olhar para ela, o que vai acontecer com essa criança, irmão? Vai morrer. Ela não vai levantar e falar, esse povo que não cuida de mim, bora ir mamar, achar um lugar para comer. Não vai acontecer um negócio desse. Existe um cuidado. Quando a gente pega uma criança e olha para ela, a gente enxerga por características do pai, da mãe. E a gente sabe que aquela criança, ela tem potencial para desenvolver. Não é verdade? Então você olha para a criança e fala assim, bom, daqui a pouquinho vai começar a andar. Ou seja, ela tem potencial para andar. Não é, ela já não está andando, mas ela tem potencial. Por quê? Porque a sua estrutura física, ela permite isso. Ela, com o tempo, com o desenvolvimento, com o crescimento, com o fortalecimento dos músculos, do osso, tudo isso, irmãos, com o tempo, a capacidade cognitiva, ao passar do tempo, essa capacidade que já estava na sua natureza, ela vai desenvolver. Amém? E a gente, irmãos, a gente às vezes, no processo da vida cristã, a gente acha que novo nascimento é glorificação do corpo. Glorificação do corpo nas Escrituras é estado final. É o homem sendo perfeito diante de Deus. Novo nascimento é o homem sendo transformado para viver isso. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o homem, quando nasce, tem a natureza humana. E a natureza humana é inclinada ao pecado. A natureza humana tem potencial para pecar. Você pega uma criança pequena, agora eu vou usar pelo outro contrário. Pega uma criança pequena, você olha para ela e fala assim, ela é bonitinha, é bonitinha. Aquela criança pode matar? Dificilmente. Na história da humanidade, pelo que a gente conhece, poucos casos de você ver que uma criança de fato matou alguém porque quis.
Quando acontece, a gente fica abismado. Porque a gente olha para uma criança e diz o seguinte: como que pode? Uma criança é inocente, é pura, não tem maldade. Mas a natureza dela é uma natureza carnal. Ela vai ter inclinação para as coisas da carne. Ou seja, quando ela crescer, potencialmente ela pode fazer o mal. Potencialmente ela vai pecar. Potencialmente ela vai se desviar da verdade do caminho de Deus. Por quê? Porque a natureza dela é carne. Ou seja, quando a Bíblia diz que quando nós nascemos pela água, pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito, o que é transformado é a nossa natureza. Ou seja, se antes pela natureza carnal eu tinha um potencial para pecar, agora no Espírito eu tenho um potencial para viver em santidade. Diferente. Agora entenda que potencial não é fato. Potencial é promessa. O que precisa acontecer? Desenvolvimento. E por que algumas pessoas não desenvolvem uma vida santa? É simples, porque não praticam. Porque não tem frequência de disciplina espiritual. Não leem, não oram, não jejuam, não congregam. Não vai desenvolver. É a mesma coisa, irmão, você pegar uma criança, colocar no canto e falar assim: eu quero que você cresça sadio, cresça bonito, seja vistoso, mas não alimenta, não cuida, não dá banho, não trata, não leva no médico, não dá o remédio necessário, não coloca para fazer exercício físico, não coloca numa escola, não vai desenvolver. A gente faz isso com a nossa vida espiritual. Come malemar de vez em quando. E comer é ler a Bíblia. Malemar lava a alma em oração. Malemar faz um exame de quem é pelas Escrituras. E malemar, irmãos, de vez em quando, faz matar a carne através de jejum. Não faz. Por isso, não desenvolve o novo nascimento. Algumas pessoas às vezes perguntam para mim: pastor, quer dizer que nunca mais eu vou ter vontade de pecar? Não, nada disso. Você vai ter vontade sim. E dependendo da situação, você vai ter muita vontade. A diferença é que antes, sem a nova natureza em Cristo, você não tinha a menor chance de dizer não. Mas com a nova natureza, você tem potencial para isso. Não está entendendo? Ah, mas eu aceitei Jesus, minha vida está tão difícil, porque você não tem praticado a disciplina espiritual. Você não tem se alimentado da palavra. Você não tem gastado a sua vida em oração. De um tempo para cá, irmãos, as pessoas têm pegado um único aspecto da oração e transformado como se ela fosse toda a oração. É óbvio, irmãos, que a oração está ligada a pedir. Ela também é petição. Ela também é uma maneira que nós temos de orar a Deus e pedir alguma coisa e Deus nos conceder. Mas isso não é o todo. Isso não é a completude da oração. A oração não é apenas um mecanismo que me faz ter o que Deus pode me dar. Mas a oração também é um mecanismo de me transformar naquilo que Deus quer que eu seja. O problema é que você fala assim: ah, mas eu não preciso pedir nada, a minha vida é boa. E daí se sua vida é boa? E daí se você já tem tudo? Não é para isso que serve a oração apenas. Ah, pastor, mas por que eu vou ler a palavra? Por que eu vou estudar? Eu não tenho jeito de falar, eu não vou ensinar ninguém, eu não vou virar pregador, eu não vou virar professor de escola bíblica, eu não vou virar um expositor, então eu não preciso estudar. É porque a palavra de Deus é que te alimenta, é a palavra de Deus que revela o teu coração, é a palavra de Deus que limpa a tua alma. Ou seja, quando você está dedicado a uma vida disciplinar com Deus, você está potencializando essa nova natureza que Jesus te deu. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, irmãos. Porque nascer de novo não é fruto de vontade. Não adianta você falar para mim ou para você mesmo dizer assim: ah, eu tenho muita vontade. Porque não é fruto de vontade, porque independe de você. É uma coisa de uma criança. Eu posso garantir, irmãos, olha, estou aqui para dizer 100% de certeza, para os pais e as mães que me ouvem aqui. Em algum dia, você estava dormindo e veio o espírito do teu filho pequeno e falou assim: oh, tá na hora de eu nascer, hein? Bora me fazer? Não. O filho nasce independente da sua vontade.
A Bíblia diz que nós não fomos gerados segundo a vontade humana. Porque junto um homem e uma mulher, nasce o filho. O filho nasce e ele não escolheu a família que quer nascer. Ou vocês escolheram? Não, eu escolhi. Deus olhou para mim no céu e falou, onde você quer nascer? Aí você falou, eu quero nascer no Morro Doce. Não, a gente não escolheu, a gente veio. Aí a gente abriu o olho e alguém disse assim, isso é sua mãe, isso é seu pai, isso é sua família. E você está lá. Você foi aculturado. Ou seja, independe da vontade. O que eu quero dizer não é que a gente nasce independente da nossa vontade em Deus, não é isso. O que eu estou dizendo é que o processo de nascer de novo não depende da minha e da tua vontade. Não é porque eu quero muito, é porque Deus faz. É porque só Deus pode fazer. Mas ninguém pode fazer. Não existe um processo. Não é uma questão de cultura, não é uma questão de mudar de roupa, não é uma questão de mudar de fala, não é uma questão de mudar de horário, não é nada disso. É simples e unicamente Deus realizando a sua obra em nós. Na verdade, irmãos, a obra de salvação é a obra toda de Deus. Você pega o livro de Judas. Judas vai começar a sua carta, vai dizer assim, olha, quando eu comecei a escrever para vocês, comecei a pensar sobre falar como vocês precisam batalhar sobre a fé. Uma fé que foi dada a todos os santos. A fé que foi dada. Mas nem a fé é nossa. Ah, eu creio em Jesus. E daí? Ele te deu a fé. A Bíblia vai dizer que cada um recebeu segundo uma medida de fé. Mas nem a fé é nossa, irmãos. Ah, mas a fé é minha. É nada. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O nascedouro da fé é a palavra, e a palavra de Deus, nem a fé nossa. Nós recebemos fé. Ele nos dá fé para a gente crer. A nem fé é nossa. E a gente tem que entender isso, irmãos, que obra de salvação é toda de Deus. Ele nos dá fé para crer. Ele nos dá coração novo. Ele nos dá uma viva esperança nele. Salvação é uma obra toda exclusiva de Deus. Por isso que ninguém pode reivindicar a salvação para si mesmo. Por isso que ninguém vai ser salvo pelas obras. No entanto, desenvolver a fé é responsabilidade nossa. Você recebeu, mas você precisa ter a responsabilidade de desenvolvimento. Você acha que vai ser tudo por osmose? Download, né? Fazer aqui um download do céu. Não tem, irmãos. É aplicação. É leitura, é vida, é devoção, é entrega. E Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, tem que entender que tudo aquilo que é nascido da carne é carne. Mas tudo aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, tem uma nova natureza. Amém, irmãos? Irmãos, estão entendendo? Aí o Nicodemos, aí... Verso 8, eu acho que talvez seja o verso mais complexo daqui. Jesus vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui tem duas coisas, irmãos, que nós podemos entender nesse texto. Jesus falando o seguinte, olha, do mesmo jeito que você não consegue mapear ou ver o caminho do vento, você apenas sente ele, você também não consegue entender como que é o nascer de novo. É como se Jesus dissesse para Nicodemos, Nicodemos, esse processo para você não está claro. Você só sabe ver, você só sente os efeitos, mas você não consegue mapear o caminho. Mas aqui tem um outro aspecto que também é verdade, irmãos, que é o fato do o que é nascido de Deus é imprevisível. O que é nascido de Deus é um homem imprevisível. A Bíblia chega a dizer que o homem espiritual é aquele que tudo entende e que não é entendido por ninguém. Ou se os irmãos preferem, né, os mais literais, né? Que o homem espiritual discerne tudo e de nada é discernido. É a mesma coisa. Ou seja, é imprevisível. Quando você acha que ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Quando ele vai para a esquerda, ele vai para a direita. E não é uma questão de rebeldia, é uma questão de direcionamento.
Porque quando nós nascemos de novo e nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, significa que nem sempre o óbvio é o nosso caminho. Nem sempre o caminho do sucesso é o nosso caminho. Nem sempre o caminho que todo mundo acha que é o mais seguro é o nosso caminho. E não é. Porque nós somos direcionados pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Alguém vai dizer para mim que é o caminho normal. O Abraão pegar o seu filho, subir no monte, fazer ele deitar numa cama para matá-lo, porque Deus mandou. Não é um caminho natural, irmão. Não é um caminho normal. O caminho natural do pai é preservar a vida do filho, se necessário for, com a própria vida. Mas o Abraão é um homem espiritual. Ele tem um direcionamento de Deus para fazer aquilo. E graças ao mesmo Deus, ele não matou o filho. Mas a Bíblia diz que ele estava disposto a fazer. Porque ele era louco? Porque ele era débil? Não. Porque ele acreditava que o mesmo Deus que mandou ele sacrificar o filho dele é o mesmo Deus que era poderoso para trazer o seu filho dentre os mortos. Ele era um homem espiritual, irmãos. E aí Jesus disse para Nicodemos: olha, o homem espiritual é assim. O que é nascido de novo, ele é assim, ele é como o vento. Imprevisível. Nem sempre. Você entende, irmão? Jesus está lá. Consegue entender isso? Jesus cura o enfermo, multiplica pães, dá ordem à tempestade e ela para. Jesus é um homem que publicamente é ovacionado. Se ele quisesse fazer uma rebelião, um motim, fazer um exército, ele faria, mas ele não faz. Aí Jesus um dia chega numa mesa e diz assim: o filho do homem está prestes a ser entregue. Mas não é cabível isso. Jesus, o seu poder de manipular a massa é enorme. Os sinais que se operam pelo Senhor é grandioso. Se o Senhor quiser, é só o Senhor mandar, a gente organiza esse reino, a gente organiza Israel, a gente derruba Roma, a gente dá um jeito. Não, vocês estão entendendo. Eu vim para morrer. O meu caminho é o caminho da morte. O meu caminho é o caminho da cruz. E o caminho daquele que é nascido de novo é imprevisível. Aí o Nicodemos, de novo, ponto de interrogação. Aí ele fala assim: como que pode ser isso? Aí Jesus, irmãos, ele vai bem no ego do Nicodemos, né? Ele fala assim: você sendo mestre, não entende essas coisas. Estou falando de coisa carnal, você não consegue entender. Quanto mais você começar a falar de coisas espirituais. Irmãos, de vez em quando, Deus precisa desconstruir algumas coisas em nós. Porque, ao meu ver, o Nicodemos está achando que ele vai para uma conversa de igual para igual com Jesus. Ele é o mestre da lei, Jesus é o mestre da lei. Ele é o homem que explica a lei, Jesus é o homem que explica a lei. Ele é o homem que aplica a lei, Jesus é o homem que aplica a lei. Então ele acha que está numa conversa de igual. Chega uma hora que o Nicodemos percebe que ele não está numa conversa igual. Que há uma diferença entre Jesus e ele. E Jesus, irmãos, não está nem um pouco preocupado em trazê-lo para dizer: não, fica tranquilo, não é nada disso não. Jesus realmente demonstra que há uma grande diferença entre ele e o Nicodemos. Fala assim: você não é mestre, Nicodemos? Porque Nicodemos chama Jesus de mestre, rabino. Aí Jesus está olhando assim: Nicodemos, você não é mestre? Como é que você não entende isso? Agora entendemos que a intenção de Jesus não é humilhar Nicodemos. A intenção de Jesus, quando expõe para Nicodemos a deficiência de compreensão dele, não é para humilhar Jesus, não é para humilhar Nicodemos. Não é para dizer: você não é mestre de nada. Você é um mestre ralo, borra-botas. A intenção não é essa. A intenção é que Nicodemos de fato perceba que falta alguma coisa nele, mas que Jesus está disposto a entregar para ele. Quando Jesus expõe a minha, a tua dificuldade, Jesus não quer te humilhar. Ele não quer esfregar no teu rosto que você não consegue. Ele não quer passar por cima de você dizendo: tá vendo? É assim mesmo. Não. Ele quer demonstrar que de fato você tem uma deficiência, mas que ele é poderoso para te ajudar. Aí ele fala assim: como que pode
pode ser isso? Aí Jesus fala, ó, você fala que você não conhece. Eu falo do que eu testifico, do que eu vi. Ele começa a dizer claramente, olha, você na sua cabeça, você só tem ideias. Você só tem conceitos. Para você é tudo uma questão de matéria, de filosofia, de conversa, de estudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que eu ensino não é do que eu acho, não é do que eu recebi por memória. Eu vi, eu testifico do que vi, eu testifico do que sei, eu estou te falando que é verdade. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas têm um conceito de vida cristã que ela montou. Do que é certo, do que não é, do que pode, do que não pode, do que é aceito, do que não é aceito, do que é que Deus quer, do que é que Deus não quer. Quando na verdade, irmãos, nós deveríamos nos remeter àquele que de fato pode dizer o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que é aceitável e o que não é aceitável. Ele olha, diz assim, tá bom, você não está entendendo essas coisas? Então eu vou te explicar. E aí ele vai explicar a partir do verso 14. E ele vai remeter, e olha só, irmãos, porque para ajudar o Nicodemos a entender o que ele quer explicar, já que Nicodemos é o mestre da lei, Jesus vai pegar um aspecto da Bíblia, ou melhor, um aspecto da lei, do Antigo Testamento, para ajudar Nicodemos a entender, porque Deus tem interesse que a gente tenha conhecimento, irmãos. Verso 14, Jesus vai ajudar Nicodemos, e vai resgatar uma história do povo de Israel, que está lá em Números 21. E ele vai dizer o seguinte: Nicodemos, vou te explicar. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora ele está ajudando Nicodemos. Ele está ajudando Nicodemos a tentar entender o que ele está falando acerca do novo nascimento. Porque se os irmãos olharem na correspondência de Números 21, nós vamos ver o seguinte: e chega uma altura da caminhada que o povo diz assim: Moisés, nós não aguentamos mais o deserto. Você nos trouxe para morrer nesse lugar. Eu não aguento mais esse lugar, não tem pão, esse lugar não tem água, e eu não aguento mais esse pão vil. Eles reclamam do maná. A Bíblia diz então, por causa daquela rebeldia, Deus manda serpentes. E as pessoas começam a ser picadas pela serpente e começam a morrer. Aí Deus então vai falar com Moisés. Fala: Moisés, vai lá. Faz uma serpente de bronze. E levanta ela numa haste. E todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado. Moisés vai lá, faz a serpente. Levanta ela no meio do arraial. E todo aquele que olha é curado. Jesus explicando isso para Nicodemos. Nicodemos, assim como, comparativamente, eu vou te ajudar, Nicodemos. Resgata aí nos seus estudos, quando você leu, quando você estudou a história de Israel, resgata na memória aí, quando Moisés levantou a serpente no deserto. Resgata na sua memória. Porque as pessoas estavam morrendo por causa da sua rebeldia. Elas estavam fadadas à morte. Elas eram picadas e morriam. Lembra desse fato, Nicodemos? Como que Deus resolveu o problema do povo? Mandando Moisés fazer uma serpente de bronze e levantando. E qual era o trabalho do povo? Olhar, observar, identificar aquele monumento. Aí Jesus está dizendo: é assim. É desse jeito que as coisas acontecem. Agora, permita-me, para a gente fazer a aplicação aqui. Porque as serpentes que mordiam as pessoas, lá em Números 21, não é nada mais, nada menos do que o pecado que está dentro do homem. O pecado dentro de nós é um veneno. Em algum tempo vai nos levar à morte. Primeiro ele vai causar um nível de sofrimento e depois vai causar a morte. O veneno está em todo homem. Não à toa, o animal no princípio das coisas que simboliza ou que traz a memória do pecado é a serpente. Que engana a mulher e o homem. Trazendo para o homem dores e morte.
O que Deus fez com a serpente é uma coisa didática. Porque não é só uma questão de juízo. Deus estava mostrando que eles não iam morrer por causa do veneno. Eles iam morrer por causa da rebeldia que estava dentro do coração deles. E o que eles precisam fazer? Bom, qual que é o caminho? Por que Deus não mandou Moisés fazer um querubim de luz? Um leão bem forte. Um ser celestial gracioso, com asas enormes, com auréola, pintada de ouro. Por quê? Porque não é um monumento mais bonito. Por que tinha que ser uma serpente de bronze? Bronze, na Bíblia, significa juízo. E por que tinha que ser uma serpente? Porque a haste deveria ser levantada sendo uma serpente de bronze. Simples, irmãos. Eles teriam que olhar e identificar. Eu sei porque eu estou morrendo. Eu estou olhando para aquele monumento levantado. Eu estou identificando que a minha morte está sendo em decorrência dele. A minha rebeldia está diante dos meus olhos. A minha dor, ela é causada por aquele animal. A minha deficiência e a minha falência, ela está se dando por causa daquela serpente. Ou seja, era identificado naquele monumento as dores que estavam sobre mim. Mas, quando eles olhavam, eles eram curados. Uma coisa, irmãos. Jesus é colocado no lugar mais alto. A maior exposição para que quando a gente olhe para Jesus, a gente identifique o nosso pecado nele. Porque ele levou sobre si os nossos pecados. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Nós fomos curados. Nós olhamos para Jesus e identificamos que o meu pecado está nele. As minhas dores estão nele. A minha deficiência, a minha falência está nele. Eu olho e identifico isso. E isso é o novo nascimento. É quando eu identifico que o pecado é meu, mas está nele. A falha é minha, mas está nele. As dores são minhas, mas ele está sofrendo. A morte é minha, mas ele está expirando. É quando eu olho para a cruz e eu entendo uma coisa: ele morreu no meu lugar. As dores eram minhas, mas ele me curou. E o que eu tive que fazer? Olhar para ele, percebê-lo, notá-lo, identificar na minha caminhada. Eu tinha que olhar para ele e falar: ele, estava nele, sobre ele estavam as minhas dores, e nele está o meu pecado, e por causa dele eu fui curado. Agora, irmãos, a graça é desproporcional. Porque os homens falaram contra Deus, mas para resolver o problema você tinha só que olhar. Como eu disse no começo, salvação não é algo que a gente produz. É algo que a gente recebe. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos. E sabe por que isso é assim, Nicodemos? Agora preste atenção nisso. Sabe por que isso é assim, Nicodemos? Sabe por que Deus escolheu fazer o novo nascimento a partir desse processo? De entregar o seu único filho. De subi-lo numa haste, assim como Moisés levantou uma haste. Sabe por causa que isso acontece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, que olhasse para ele e acreditasse que aquele sacrifício foi por mim. É uma questão de pessoalidade. Ninguém é salvo em conjunto, é uma questão de pessoalidade. Você olha e você diz: o meu pecado estava sobre ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vai dizer o seguinte, irmãos, preste bem atenção nisso. Eu não vim no mundo para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Sabe por que Jesus não veio para condenar o mundo? Porque o mundo está condenado. Lembra lá do livro de Êxodo? O anjo da morte. Qual que era a ordem para o anjo da morte? Matar todo o primogênito. Aonde tivesse um primogênito, ia morrer todo mundo.
A ordem para o anjo não foi: mate só os primogênitos dos egípcios e deixe os primogênitos dos hebreus. A ordem não é essa. A ordem é: mata todo mundo. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós estamos distantes de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então a ordem é: mata todo mundo. A ordem do anjo era: mata todo mundo. Mas sobre as casas que tiverem a marca de sangue, nessa você não vai matar. Essa é minha graça. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Porque o mundo já estava condenado. Eu vim dar um resgate, eu vim dar uma opção. Eu vim abrir a porta e dizer assim: olha, vai todo mundo morrer. Pode entrar, porque aqui tem lugar de salvação. Aqui tem abrigo, aqui tem refúgio. Aqui tem fortaleza para vocês. Agora, irmão, deixa eu encerrar dizendo isso. Você vai dizer o seguinte: olha, mas tem gente que não vai querer. Porque tem gente que foge da luz. Porque a luz expõe os seus erros. Tem gente que não quer vir para a luz. Porque vir para a luz é assumir publicamente que não sabe. Se aproximar de Jesus é assumir publicamente que a gente é pecador. É dizer para si mesmo: realmente eu sou um pecador. Vir para a luz é assumir que de fato não tem jeito. Eu preciso de alguém para me ajudar. Mas tem gente que tem vergonha disso. E tem vergonha. E sabe o que eles não querem? Não querem vir para a luz. Para que as suas más obras não sejam manifestas. Agora, irmãos, presta atenção, porque a Bíblia diz em Números que por causa do veneno da serpente, alguns morreram. Eu sei que tem muita gente que tem aquele pensamento de salvação universal. E na última hora, Deus vai dizer: quer saber? Bora entrar todo mundo. Mas na verdade é essa. Ele já deu uma porta. Ele já deu um escape. Já deu um jeito para a gente ser salvo. O que eu faço? Eu olho para Ele e creio nele. Eu olho para Ele e digo assim: a minha salvação é Ele. Ele é o meu Salvador. Eu não tenho como fazer. Ele fez por mim. Eu não tenho como me salvar. Ele me salvou. Eu não tenho como resolver o meu problema de pecado. Ele resolve por mim. E mais do que isso, Ele não apenas apaga o meu pecado, mas Ele me dá uma nova natureza para vencer o pecado todo dia. Como é que eu faço isso? Através das disciplinas espirituais. Você não vence, sabe por quê? Ou eu não venço, sabe por quê? Não é porque eu não nasci de novo. Porque tem muita gente que fica com esse ponto de interrogação na cabeça: será que eu nasci de novo? Será que eu nasci de novo? Camarada, se você crê em Senhor Jesus Cristo, se você confessou Ele como seu Salvador, se você identifica que Ele de fato é o seu Senhor, que Ele morreu por você, você nasceu de novo. Ah, mas pastor, eu não consigo vencer o pecado. É óbvio. Porque você não se alimenta. Você não se esforça. Fala lá: meu filho tem 4 meses. Se eu não alimentar, ele vai morrer. Eu não preciso ficar motivando ele, dizer assim: vai lá, meu filho, você tem potencial, você tem potencial, você tem potencial. Você é filho do papai, você vai crescer. Não adianta, irmãos. Nós não precisamos de uma injeção de motivação. Nós precisamos de uma rotina de disciplina. Disciplina. Ah, pastor, eu não consigo fazer. Você não consegue porque você não faz. Meu filho não sabe andar. Não adianta colocar ele de pé aqui e falar: vai lá, Davi, corre. Ele não vai. Por quê? Porque ele não está pronto. Mas também eu não posso falar assim: cara, quer saber? Nunca vai andar, não. Eu preciso fazer o quê como pai? Nutri-lo, cuidar. E à medida que ele vai crescendo, ajudá-lo a engatinhar, a dar a mãozinha para ele segurar, até o momento que ele vai começar a andar. Mas eu não posso deixar meu filho virar um preguiçoso, eu não posso deixar de alimentá-lo.
Sabe por que às vezes a gente não manifesta o novo nascimento? Porque a gente não se aplica nisso. A gente não desenvolve disciplina. A gente acha que tudo é... A gente acha que Jesus é a Mary Poppins, que vem descendo do céu. A gente acha que Jesus é a feiticeira que mexe o narizinho e tudo resolve. Não! Deus nos chamou para uma caminhada e uma disciplina, e nós precisamos caminhar, irmãos, nisso. Nós já recebemos uma nova natureza, os que cremos. A gente só vai desenvolver esse novo nascimento e manifestar essa nova natureza se nós nos aplicarmos nas disciplinas espirituais. Se isso não acontecer, não vai ter manifestação de novo nascimento. Eu estou chegando para Nicodemos assim: Nicodemos, eu vou te explicar como é esse processo. O processo de nascer de novo é um processo de Deus. Assim como você não conhece o caminho do vento, assim acontece com todo aquele que é nascido de Deus. Deus da fé. Ele olha e ele crê. E a partir dali, perceba que o Nicodemos diz assim: eu creio no que você fala pelos sinais. Ele coloca um fator externo. Agora Jesus vai dizer assim: não, você não está entendendo. O verdadeiro milagre não é naquilo que você vê, é naquilo que você não vê, naquilo que você não percebe. Porque primeiro, irmãos, a gente cresce para baixo. A gente cresce no culto. A gente cresce no dia a dia quando ninguém está vendo a gente. Ele chega falando assim: olha, eu creio na tua palavra, porque a sua palavra é cheia de sinais externos. Falou: não, quer dizer uma coisa para você: o verdadeiro sinal não é o que acontece externo. O primeiro sinal é o que acontece interno. É o novo nascimento, é a nova natureza do homem. E ele vai terminar, irmãos, dizendo sobre isso. Mas aqueles que amam a luz manifestam as obras de Deus. Porque quando a gente vive um novo nascimento, irmãos, quando a mãe, o pai se tornam melhores pais por causa de Cristo, quando o filho se torna o melhor filho por causa de Cristo, porque quando você se torna uma melhor pessoa por causa de Cristo, a sua vida vai para a luz, e ela só pode ser uma coisa, e isso só pode ser obra de Deus, porque ela está vivendo e manifestando um novo nascimento. Amém, irmãos? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Alguém chama as crianças para mim, por favor. A gente vai encerrar com as crianças fazendo a apresentação, mas eu queria orar por isso. Amém, irmãos? Irmãos, entenderam? Amém? Não fique em dúvida se você nasceu de novo, se de fato você crê em Jesus e confessou Ele. Não tenha dúvida disso. Mas talvez você não consiga manifestar o novo nascimento porque falta disciplina espiritual. Dedicação de leitura, de oração. Aí é mais do mesmo. Não ache que Deus vai resolver todos os problemas. Não vai. Porque Ele já te deu uma nova natureza. Irmãos, o que a gente quer mais de Deus? Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos deu a nova natureza. E para ajudar, nos deu o Espírito Santo para nos encorajar. Ah, mas Jesus podia fazer um pouquinho mais, né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. E eu primeiramente te agradeço, Senhor, porque em Ti nós temos a possibilidade de ter uma nova natureza. Uma natureza em Cristo Jesus, uma nova natureza no Espírito Santo de Deus. E eu oro, Senhor, sendo grato por isso. Eu rogo a Ti, Senhor, para que mais pessoas olhem para o Senhor, tenham o seu rosto iluminado e sejam transformadas para uma nova natureza em Deus. Que andem em santidade, que andem em justiça, que andem em verdade. Eu oro, Pai amado, para que nós, os que cremos, possamos manifestar essa nova vida através de uma vida de disciplina, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de paciência, de congregar. Pai, em nome de Jesus, essas coisas nos ajudam a manifestar a nova natureza, assim como o alimento, o cuidado dos pais, Pai, o cuidado médico ajuda a criança no desenvolvimento, até que atinja o estado de maturidade. As disciplinas espirituais nos ajudam a crescer no novo nascimento. Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, ajuda-nos, Senhor amado, a desenvolvermos a nossa vida nas práticas espirituais. Fortalece a nossa vida e que possamos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, manifestar o novo nascimento, as boas obras de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém. Glória a Deus.